nós vamos começar aqui falando sobre a administração pública. Beleza, tá escrita, tá boa. Então, essa administração pública, ela pode ser compreendida num sentido amplo e pode ser compreendida num sentido estrito. Eu acho que eu fiz esse negócio aqui muito grande, mas depois eu apago. Vou deixar esperando que está atrasado. Então, a administração pública, num sentido amplo e num sentido estrito. Sentido amplo. O que seria a administração pública num sentido amplo? Ela engloba o quê? Ela engloba a esfera de todos os poderes do Estado, seja ele o executivo, legislativo e judiciário, e suas formas de organização. Os órgãos, no caso, instituições. Então, todos, aí entra aqui tudo. Certo? Todos os órgãos. Que são, no caso, todos os órgãos responsáveis pela atividade administrativa. Então, uma visão bem geral. E aí a gente vai lá para a Constituição Federal, artigo 37. Certo? O que diz lá na Constituição? Esse capítulo 37, obviamente, artigo 37 da Constituição, é o principal e aonde também deve sofrer aí a reforma administrativa. O caput do 37 diz o quê? A administração pública, direta e indireta, de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, obedecerá aos princípios, e aí vem o LIMP, legalidade, pessoalidade, moralidade, né? Publicidade, eficiência, e estão querendo acrescentar outros princípios aí nessa reforma. Então, todos os órgãos, secretarias, entes, é a ideia de administração pública num sentido amplo. Já num sentido estrito, administração pública direta, agora, certo? Nós estamos falando da administração pública direta. A administração pública, ela se refere a quem? Aos órgãos, tá? Aos órgãos integrantes. Esse material eu já compartilhei com vocês, estamos fazendo um resuminho aqui da estrutura do poder executivo. Aqui ainda não é a questão da administração pública direta, mas ainda falando sobre esse conceito aqui. Olha que massa, gente. Isso aqui está bem mais prático, né? Esse conceito de administração pública no sentido lato, no sentido geral, no sentido estrito. Nós temos todos os órgãos que são responsáveis pela atividade administrativa e, no sentido estrito, especificamente aqueles que estão integrantes, aqueles órgãos que fazem parte do Poder Executivo, porque aí nós já vamos usar o DL, né, que é o Decreto 200/67, porque aí ele vai ser mais específico em relação a essa estrutura. Artigo 4º, que diz o seguinte: a administração federal compreende. Aí vem a administração direta, que se constitui dos serviços integrados à estrutura administrativa da Presidência da República e dos ministérios. Então, a administração pública direta, de acordo com o Decreto-Lei 200, a administração pública direta são aqueles que estão integrados à estrutura administrativa da Presidência da República, Poder Executivo, certo?
Então, quando a gente pensa em administração pública direta, nós estamos tratando desse sentido estrito de administração, né? Que são aqueles órgãos que compreendem a administração pública ligada diretamente aí aos poderes, certo? Eu perguntei para vocês sobre a questão da teoria do órgão, ok? O que vocês compreenderam por teoria do órgão? Professor, eu confesso que eu nem me ative essa pergunta. Não entraram ainda. Alguém mais? Ok, mas por isso que vocês estão querendo até o dia 30, né? Vocês dizem que gostam de mim, da minha disciplina, mas estão sempre deixando ela por último, sempre para sexta-feira. Aí, sei que o órgão não tem hierarquia, isso eu posso dizer. Olha, o Ítalo já lembrou aí, pelo menos uma diferença, né? Da direta para indireta. Já coloquei a deixa aí, alguém continua agora. Fiz minha parte. Repete aí, Ítalo. O órgão não tem hierarquia, não tem hierarquia entre eles. Certo. Então, um conceito, né, de administração pública direta, certo? Ela seria o somatório de todos, o Mazza traz esse conceito, conjunto formado pela somatória de todos os órgãos públicos integrantes da estrutura de cada entidade federativa, recebe o nome de administração pública direta ou centralizada. Então, o que é administração pública direta? Certo? Porque vocês não deram estudo sobre a administração pública indireta? Não é isso? O que é a indireta? Vamos partir de onde vocês trabalharam. O que é a administração pública indireta? O professor podia perguntar e colocar opção A, opção B. Que aí a gente lembra. Mas está ligado à aula passada, né? O que é essa administração pública indireta? A administração, né, do Estado... A direta que representa diretamente, no caso, que seria parte da União, dos Estados, Distrito Federal e município. A indireta eu não vou usar CRIA, que acho que o senhor me repreendeu na próxima aula, né? Onde há órgãos que, por exemplo, da direta ele vai para a indireta. Não, acho que não é a palavra certa criar órgãos. Sabe? Professor, eu posso dizer que a direta, ela constitui os serviços integrados, tipo, da administração pública, da presidência, do ministério. Eu fiz a pergunta e vocês voltaram para outra. Eu fiz da indireta. A administração pública indireta, a indireta está voltada para para fundações públicas e empresas públicas. Seria isso? Descentralização dos serviços públicos. Nós temos que juntar esse quebra-cabeça, não é? Temos que juntar esse quebra-cabeça. Primeiro, quando não misturar a descentralização faz parte dessa ideia. Quando eu falo administração pública indireta, significa que o Estado, que a administração, ela cria entidades, olha a diferença, entidades, certo? Para executar, né, que assume a titularidade, tá certo? Para prestar serviços que são próprios da administração pública direta. Então, se a administração pública direta seria todo esse conjunto, né, que é responsável pela atividade administrativa, em um determinado momento, essa administração pública, que é vamos dizer assim, o Estado são os três poderes. E um desses poderes é o poder executivo, cuja função,
né, administrativa é própria, é típica, não é isso? Do Poder Executivo. E essa administração pública, ele não consegue fazer tudo sozinho, certo? Ele não consegue concentrar tudo isso, centralizar todos esses serviços, todas essas prestações de serviço. O que ele faz? Ele descentraliza. Aí ele cria entidades, como a Vanessa acabou de citar, autarquias, fundações, empresas públicas, sociedade de economia mistas, em diversos setores, que vão prestar serviços próprios da administração pública direta. Só que a Professor, verdade... Pode não. como exemplo, eu acho que a gente pode citar a empresa que toma de conta dos planos de saúde do Estado. Sim. Essa empresa que cuida, ela é uma autarquia? Não, é terceirizada. E ver, porque Pesada ela. Ela não mas entra nesse aí- contexto, não. Aí ela já não, ela já entra naquele conceito de a descentralização, de a você... UFC, Professor, no professor, Cada um a de cada administração vez. direta, Ouça, só um momento. Ouça quando alguém está falando e espere. O Elcio está falando. Vai, Elcio. Não, pode falar aí, Francisco. Os dois podem falar, mas aí tem que ser um de cada vez. Olha lá. Nenhum dos dois agora fala, tão birrado. estou esperando o seu Silvan. É porque foi- Francisco, mas eu falo nesse sentido da administração indireta, e não na administração direta. Não, Vanessa, mas os gestores de plano de saúde é terceirizado, é terceiro setor, não entra nessa aí, não. Professor, eu entendo como a administração pública, até coloquei aí, né, é composta pelos órgãos que estão diretamente ligados ao Poder Executivo. Exemplo disso são as secretarias, os ministérios e os departamentos que dele fazem parte. A administração direta, cuja carga de servidores e funcionários são regidos por estatutos ou por regimentos próprios, né? Essa é a administração pública direta. E a indireta é o que você acabou de colocar aí. E a descentralização das atividades do poder público. No caso, do Poder Executivo. No caso, seria a administração pública direta, os órgãos, e a indireta, as entidades. Seria, mais ou menos, mas não tanto, porque tem a terminologia de órgãos para entidade, tem poucos conceitos. O exemplo da administração pública direta são as que estão ligadas direto ao Poder Executivo, como as secretarias, os ministérios, entendeu? Os departamentos diretos. Mas só o Poder Executivo? No caso aqui de função típica do Poder Executivo. Os demais entidades do Poder, como Legislativo, Executivo e Judiciário, eles exercem função administrativa, mas passam a ser Poder Executivo. Esse é meu entendimento. Pessoal, a gente precisa... Vocês já sabem quais são as entidades da administração pública indireta, porque vocês fizeram trabalho sobre elas, correto? Vocês entenderam? Vocês falaram sobre quais entidades? Estão lembrando aí? Associação. Autarquias, fundações Autarquias, públicas, sociedade de empresas economia públicas, mista e sociedade empresas pública. públicas. Tá bom, eu entendi. Autarquia, fundação, associações, consórcios, não é isso? Empresa pública, sociedade de economia mista, tá certo? E todas essas entidades, elas são criadas por lei com uma finalidade específica por lei para exercer a atividade, não é isso? Que é típica da administração. Ou seja, ela transfere serviços para que essas entidades possam fazer aquilo que seria a administração pública direta. Então, há uma descentralização. Por isso, nós falamos na aula passada sobre centralização, descentralização, concentração e desconcentração, certo? Nesse processo de descentralização, essas entidades que são criadas, elas não compõem mais a administração pública direta, certo? Por quê? Porque a administração pública direta são esses órgãos, todos os órgãos públicos, integrantes da estrutura de cada entidade federativa. E aí, quais seriam, né? Qual o exemplo que a gente vai colocar aqui? Ó, A direta, isso. Aí nós vamos ter o quê? defensorias públicas,
Direta é a União, Estado, União. e singulares, Nós vamos ter secretarias, União. procuradorias. União, Estados, Calma, gente. Acho que vocês estão misturando as bolotas, mas vamos lá. União, Estado, Distrito Federal e municípios. municípios, DF. E aí eu pergunto, Territórios. os ministérios, secretarias, delegacias, tribunais, casas legislativas, prefeituras, fazem parte? Sim, da Professor. administração pública direta. Pergunta aqui, ó, um ministério do Pazuello lá, que está apertado. Apertar está a CPI quando se faz o caramento dele. O ministério, ele compõe a União, a administração pública direta? Sim. Com certeza. Ele é um órgão Os ministérios integrante das defensorias públicas. da União, não é isso? Defensoria Sim. Pública. Tribunais de Contas. Professor, Pública, Tribunal de Contas, certo? Já botei as defensorias, quer dizer, as prefeituras, que já está aqui nos municípios. Aí, só um minuto, antes para a gente fechar aqui o pensamento. A União, né, que é o ente federativo, ele cria os seus órgãos, cria ministérios, secretarias, não é isso? Por exemplo, a chefia, o gabinete como é que chama? Gabinete de chefia executiva? Fugiu o nome aqui agora. O do Lorenzoni, qual que era o cargo dele lá? Institucional, professor, da institucional, né? Sim, tinha o cargo lá do chefe executivo, né? Então, todos esses órgãos são criados, eles compõem, vamos dizer assim, aqui a administração pública direta, vamos pensar aqui o corpo humano. Esses órgãos que são criados internos, certo? Eles compõem a administração pública direta, porque estão ligados diretamente, tá certo? À administração pública, né? Responsável pela administração pública. Dentro desse processo ocorrerá concentração e desconcentração, que foi o que eu expliquei. Vem um chefe do Poder Executivo e entende que tem muitos ministérios, e ele quer juntar ministérios, diminuir. Aí ele faz um processo de concentração. Aí ele pega funções que eram do Ministério C e D e coloca no A. Aí o que vai acontecer na concentração? Ele vai extinguir ministérios, porque ele concentrou. Ele está concentrando apenas funções dentro de uma mesma pessoa, certo? Que pode ser a União, que pode ser o Estado, que pode ser o Distrito Federal, os municípios, que pode ser a própria Defensoria Pública, ou seja, dentro desses órgãos que compõem a administração pública, os entes que compõem a administração, certo? Eles têm concentração e desconcentração, certo? Agora, quando o Estado cria uma entidade para exercer um determinado serviço, que seria próprio do Estado, ocorreu uma descentralização, porque ele criou uma entidade, uma pessoa jurídica, certo? Que tem personalidade jurídica. E os órgãos não têm a personalidade jurídica, certo? Já as entidades da administração pública indireta são dotadas de personalidade jurídica, né? De direito público de regra, certo? Ou privado, tá certo? Então, a administração pública direta e indireta são distintas. A administração pública direta, ela pode criar entidades e, assim, descentralizando a sua atuação, surgindo a administração pública indireta, tá bom? Então, vamos só nos ater a isso. União, Estados, municípios, distritos federais, certo? Os órgãos que compõem esses entes, são os entes federativos, né? Entes federativos compõem a administração pública direta. Esses entes têm órgãos, que é o processo de concentração e desconcentração. Quando eles criam órgãos e eles estão
desconcentrando. Quando eles diminuem órgãos, eles estão concentrando, tá certo? Também ocorre o processo de centralização e descentralização interna, né, também, certo? Porque ele estaria descentralizando atividades, criando outros órgãos. Mas, nesse caso, chamamos de concentração e desconcentração, certo? Quando ele cria uma entidade para exercer essa atividade, ele está descentralizando, e assim, essas entidades que são criadas de acordo por lei e que têm uma finalidade distribuída pela lei, dotadas de personalidade jurídica, de direito público ou direito privado, são entidades, aliás, da administração pública indireta, tá bom? A teoria do órgão vem exatamente para tentar explicar como é que funcionam esses órgãos que compõem a administração pública. E para tentar responder qual é o nível de responsabilidade do agente público com relação ao Estado, com relação, já que o agente público ele está representando o Estado, ele é o próprio Estado, se ele, na sua atividade, né, no exercício da atividade pública, esse agente público prejudica um terceiro, né, ele causa dano a um terceiro, quem vai responder? O agente público ou é o órgão público, é o Estado que vai responder? É a administração que vai responder? Quem responde? Então, para resolver isso, para responder isso é que surge algumas teorias, tá certo? E aí eu vou passar aqui. É a do Meirelles, né, professor? Eli Meirelles. Todos eles trazem essas teorias aí, tá certo? A teoria do órgão é a teoria que a gente vai ver a terceira, uma das teorias, que vai ser a teoria mais moderna, a teoria do órgão, vindo lá da teoria da imputação volitiva, né? Eu vou colocar aqui agora, né? Atuação, a teoria do órgão. Beleza? Quais são as 3 teorias que tentam, né? Peraí, deixa eu fazer direitinho aqui. Quero fazer de outra forma aqui o mapinha mental. Eu falei que ele vem para resolver a seguinte situação. Atuação do agente público. Acho que eu não estou acertando as cores aqui com essa aqui. Essa. Então, a teoria do órgão, ela surge para responder essa questão aqui. Qual seria a responsabilidade, como responsabilizar a atuação do agente público? E aí vão surgir, então, 3 teorias. Vocês têm anotado aí, podem me ajudar. Quais são? A teoria da representação, a teoria do órgão e a teoria da identidade ou subjetiva. Teoria da representação, teoria do mandato e teoria da imputação volitiva, que deu origem à teoria do órgão. Ok? Então, aqui, como que é essa relação, então, do agente público com o Estado? A primeira delas é a teoria do mandato. Certo? Então, a teoria do mandato, qual que é a responsabilidade, qual é o papel do agente público na teoria do mandato? O que ele é? Ele é um mandatário.
ele atua como tutor da ação, né? Ele é responsabilizado, no caso. Porque nesse caso, na teoria do mandato, o papel do agente público é que ele vai, só que passa aqui o tempo, o Estado é o mandante, o agente público ele é o mandatário. Então, o que ele está fazendo? Ele pratica os atos, o agente público pratica os atos na qualidade de mandatário, ele está ali representando, tá certo? Ele está praticando um ato representando o Estado. Mas aí a questão que eu coloco lá no material de vocês e se o agente público pratica ato ilícito que lesa o terceiro? Aí pergunta, o Estado mandante pode responder pelos atos ilegais do mandatário? Aí, nesse caso, nessa teoria, não. Essa teoria ela não conseguia atribuir responsabilidade civil ao Estado, e isso era um problema. Então, essa teoria, ela não consegue apontar em que momento e quem realizaria a outorga. Também isso aqui já é um questionamento do Maza, do mandato. Já no material que eu coloquei para vocês, ele é um mandatário, né? O agente ele está agindo em nome do Estado. Ela afastava a responsabilidade civil do Estado, porque era o agente que tinha praticado o ato ilícito, não foi o Estado diretamente que fez, então ele não tem responsabilidade. E isso não resolvia o problema. E aí surge, então, uma segunda teoria, que é a teoria da representação. Nessa teoria da representação, o que o agente público é? Ele é um mero tutor, né? Ele é mero representante do Estado. O Estado ele é incapaz e precisa de um agente para representá-lo. Então, o agente público é apenas o representante. Foi isso, né? Do Estado. Ok? Ele é apenas um representante do Estado. Aí essa ideia aqui de curatela. Então, nessa ideia aqui da representação, se eu preciso de um representante, né? Então, o Estado ele é incapaz, porque ele não pode agir por si só, ele precisa de ter um representante. E aí vem o questionamento, né? Então, o Estado seria considerado incapaz, ele não é responsável pelos seus atos. Mas aí, nós temos aqui novamente uma ausência de responsabilidade do Estado. Veja, a primeira teoria, o Estado continua sem responsabilidade, sem poder ser responsabilizado pelos danos causados à sociedade. Na teoria da representação, que tentou também dizer, não, o agente público, ele apenas representa o Estado, ele não é um mandatário que está agindo em nome do Estado, certo? Mas aí o Estado continuava como incapaz, sem ser responsabilizado. O Maza diz assim, sendo incapaz, o Estado não poderia nomear seu representante. Ele levanta esse questionamento, né? Então, essa teoria também não resolve a questão da atuação do agente público. E é aí que vem a teoria da imputação volitiva, pessoal, hoje eu vou botar a chamada só no final, porque semana passada eu botei no meio,
Foi só a gente saindo de fininho, nem bateu a porta. Então, aí, ó, o agente, na imputação volitiva, quem que é o autor? É um alemão. Como é que chama? Otto Kirch. Tá bom? Só botar, assim, bastante coisa na boca aí. É Kirch, né? Deixa eu ver se eu não erro aqui. É Kirch. Só se eu não erro aqui. Otto Kirch. Então, nessa teoria criada pelo Otto Kirch, vou pegar aqui. Então, o que acontece? O agente público, nessa teoria, ele está executando atribuições do órgão público, do Estado, e ele está no exercício. Quando está no exercício das atividades, ele está executando atribuições que são próprias da administração. Então, ele ali não está só representando. Todas as ações do agente público são responsabilidade do Estado. O que ele diz? Substitui a ideia de representação pela ideia de imputação, ou seja, aquilo que o agente público faz é imputado ao Estado, né? Ela é responsabilidade do Estado. Então, daí, essa teoria, ela vai ser importante para um estudo da responsabilidade civil do Estado. Então, nesse caso, o agente público, ele está ali, tudo que ele faz no exercício da função é o próprio Estado que está fazendo, certo? Então, veja só, eu sou um cidadão, e aí um indivíduo de uma determinada empresa criada pelo Estado, né, vem prestar um serviço na rua, e pode ser até uma terceirizada, certo? Mas está ali fazendo um serviço na rua e estoura um cano, vem só para poder fazer um tapa-buraco, estoura um cano, certo? E esse cano, ele acaba alagando a minha casa. De quem é a responsabilidade? Do Estado. Eu vou cobrar de quem? Do cara que desceu a picareta lá e furou o cano? É contra ele que eu vou buscar a reparação dos danos? É contra, no caso, a prefeitura, certo? Não é nem contra a empresa ali. O funcionário da empresa terceirizada da prefeitura. Eu vou entrar contra a prefeitura. E se o indivíduo fez isso, esse funcionário fez isso, porque estava com raiva do outro e tentou acertar o outro companheiro com a picareta, e nessa tentativa ele acertou o cano. Tem um bocado de crime aí, né? Tentativa de homicídio, tá certo? Mas aí a prefeitura vai entrar com ação regressiva, porque aquela perfuração não foi feita porque ele estava fazendo um serviço, procurando determinada coisa e acertou involuntariamente. Ele estava tentando, sei lá, perseguir uma outra pessoa, ou brincando, que sabe, sei lá, digamos que ele estava lá brincando e acertou esse cano. Então, aí, a prefeitura depois poderá pleitear, né, junto a esse, que seja servidor, que seja empregado da empresa, que venha ressarcir os danos ao erário, certo? Mas essa aí é a ideia da imputação. Se ele está exercendo ali o serviço público, a responsabilidade é da administração. E é responsabilidade direta da administração. Por quê? Porque é ela que colocou aquele indivíduo ali, certo? Porque ele está prestando um serviço da administração. Então, neste caso aqui, o agente público,
certo? Ele executa as atividades legais do órgão público ou da administração pública, quando fala aqui órgão, no sentido geral. Imagine, pessoal, agora, que um policial chega em casa, final de semana, fora do seu expediente de trabalho, discute com o vizinho, puxa a sua arma e atira no vizinho. De quem é a responsabilidade? Os danos causados, né, a morte ou risco de vida a esse vizinho. É o Estado? Não, nesse caso aí vai ser o policial. Apesar que ele provavelmente, de acordo com o regimento, né, vai ter sanções administrativas por causa disso. Mas nesse caso aí, é contra o policial, não contra o Estado. Então vamos chamar nossas policiais aí para dar a resposta aí. Como é que é a pergunta, professor? Você é policial também, Miriam? Não, é só para optar mesmo. Tá bom. E a Maria vai já responder aqui para nós, né? Digamos que a Maria, num sábado, de sua folga, escute aí, Maria, de sua folga, tá certo? Estava lá, o seu vizinho vai e quebra uma das telhas da sua casa porque estava jogando bola e quebrou. Maria vai tomar satisfação. O vizinho diz, você está querendo tirar moral porque é policial. E aí a Maria, já irritada, porque o feijão foi queimado, puxa a arma e diz assim, olha, o senhor coloca no seu lugar. E aí começa o bate-boca e Maria se irrita, puxa o gatilho e acerta o vizinho. Certo? A responsabilidade aí, ela é do Estado ou ela é da Maria? Fala aí, Maria. Maria. Professor. Sai bem aqui que eu estou de serviço. Ixi, hoje a gente não pode puxar assunto contra a Maria, não, porque ela está de serviço, ela pode prender. Já estou dando a resposta. Minha galera... E aí, nós prendemos a Maria... Caso ela tenha feito fora do exercício da atividade dela, a culpa é dela. Caso ela tenha feito durante o exercício, a culpa é do Estado. Aí, o Pedro já falou, Maria, o que você acha? Concorda com o Pedro? Professor, é assim, aqui, pelo nosso regimento, nós respondemos quando estamos de serviço. Quando em serviço, a gente, tipo assim, o Estado, reformulando, o Estado responde quando estamos assumindo a função de Estado, lá representando o Estado enquanto policial militar. No entanto, numa briga de vizinho, igual acontece muito, um militar, às vezes, esses dias aconteceu em Palmas, um militar atirou num guarda, ou atirou num colega lá, enquanto ele estava passeando e não estava de serviço nem nada, foi só uma rixa de trânsito. Ele respondeu subjetivamente, professor. O Estado que usou as esculpantes lá de que ele não estava em serviço, e se ele não estava em serviço, nem na função de policial militar, o Estado ele não se obriga a responder nesse caso. Mas tem muitos julgados, professor, julgados que uma hora responde, outros não respondem, não tem nada pacificado, não. Mas, de um modo geral, de regra neste caso, esse exemplo, quando o agente público está executando a atividade pública, ou ele está no exercício da atividade pública, a responsabilidade é objetiva. É objetiva. Agora, quando ele não está no exercício, certo? Seja ele o policial, seja ele quem for, e causa danos, é responsabilidade subjetiva.
não é responsabilidade do Estado. Professor, mas tem uma coisa interessante aí que o senhor falou, e a gente estava discutindo agora aqui no batalhão, aqui na aula do senhor. Quando o senhor falou que a arma, vamos dizer, se eu peguei a arma aqui, batalhão, alguém do batalhão, a gente recebe o treinamento e temos armamento do Estado. Então, o Estado, meio que de alguma forma, em alguns casos, o senhor vai ver em alguns julgados, inclusive um recente do final de março, do final do mês passado, que o policial aqui no batalhão respondeu, porque o Estado respondeu, porque o Estado deu as condições. A arma é de quem? Da Fazenda Pública. O treinamento é da Fazenda Pública. Então, a arma Então, de alguma forma, o Estado respondeu. Agora, eu imagino que teria aí alguma excludente numa situação diferente. Você não está em serviço e inicia-se uma briga, né, entre seus vizinhos, e você vai ali para poder pacificar, para poder evitar aquele conflito. E aí, de repente, há uma situação bem diferente. Você foi ali porque você tem um dever, não é isso, de proteger a sociedade. E ali você acaba se investindo do poder do Estado para poder pacificar aquele conflito. É uma situação diferente do que você se envolver numa briga pessoalmente e puxar uma arma para tentar ali impor uma autoridade que você não está no exercício. Porque a autoridade que o policial tem é no exercício da atividade. Não é só porque ele é policial, ele é autoridade em qualquer lugar. Ele só é autoridade quando ele está investido da atividade administrativa, do poder de polícia. O Artênio falou uma coisa muito interessante aí, professor. A legítima do terceiro. É interessantíssimo. O Artênio falou uma coisa muito interessante aí. A legítima defesa de terceiro. Então, assim, o policial não pode excusar, não, eu não vou. Não tem, ele tem a obrigação, ele tem o dever de ir lá e defender, mesmo que ele não esteja envolvido. Então, assim, são muitas nuances, professor. Então, igual o senhor vai... Por isso que eu dei o exemplo, assim, mais... por isso que eu dei um exemplo mais claro, que você, numa briga particular, puxou uma arma, tá certo? Mesmo que seja a sua arma de serviço, mas ali você não estava nem defendendo a sociedade, e não estava ali no exercício. Então, foi uma responsabilidade pessoal. E aí você que é responsabilizado, certo? Claro que é difícil, às vezes, dar alguns exemplos, mas dependendo de outras situações, tem que ser analisado todo o caso, né? Tá bom? Isso. Perfeito, professor. Beleza. Agora, pessoal, então vamos lá, só terminar aqui a teoria do órgão. Aí você foi colocado também teoria da identidade, o Maza traz teoria da identidade como a primeira tentativa de explicar. Eu vou deixar aqui o chat aberto, que eu não consigo acompanhar, certo? Ele coloca como a primeira tentativa de explicar essa afirmativa de que o órgão e a agente formam unidade inseparável, tá certo? Aí ele diz que o órgão público é o próprio agente. E aí o Maza chama a atenção de que o equívoco dessa concepção é a sua aceitação, implica em concluir que a morte do agente público causaria extinção do órgão. São questões assim, foi se tentando justificar qual é a responsabilidade do Estado pela atuação do agente público. E a teoria que melhor explica essa atuação é a teoria do órgão, que vem da teoria da imputação volitiva formulada pelo Orton Kirk. Então, eu recomendo vocês, quando for estudar o assunto, só um minutinho. Tira esse bicho daqui, meu filho. Gente, o meu cãozinho que eu comprei, o Tiger,
A gente já deu 10 banhos nele, mas se ele pega água, vai beber água, ele molha o corpo dele, todos os pelos dele, tudo, e se mela na lama. Eu não sei se eu comprei um cachorro ou um porco, porque o bicho ronca e vive sujo, infelizmente. Então, faltando aqui, essa foi a primeira teoria, já falamos da teoria da representação, teoria do mandato, que foram as primeiras tentativas, e a teoria de imputação volitiva, o agente público atua em nome do Estado, titularizando um órgão público, ou seja, ele está ali, enquanto ele estiver no exercício da atividade pública, a responsabilidade é objetiva do Estado, ou seja, não se questiona se o Estado tinha culpa ou não se questiona a culpa, certo? É responsabilidade objetiva do Estado. Agora, nós não vamos entrar muito nesse assunto, porque esse é um tema específico de responsabilidade civil do Estado, tá bom? Responsabilidade civil pública. Esse é um outro assunto. É só para que vocês já entendam aqui essa teoria, como ela vai ser importante nesse tema. E deixa eu ver se faz parte de administrativo 1, a temática aqui que nós estamos falando. É o último assunto, tá? Ponto 10, responsabilidade civil do Estado, evolução histórica e regras constitucionais. Então, esse vai ser um tema de trabalhos finais de grupo que vai ser discutido em sala de aula. Então, vocês já vão estar entendendo aqui, a gente já está colocando de forma inicial. Beleza? Então, vamos aqui para um outro assunto, pular agora para... lá, gente, tem mais coisas que a gente fala sobre teoria do órgão, tá certo? Acho que convém aqui a gente só dar uma repassada. Conceito de órgão, um centro especializado de competências que existe dentro de uma pessoa. Então, órgão, tem que lembrar, está ligado a uma pessoa da administração. Então, quando você pensar no órgão, pensa, você como o corpo humano, certo? Cada órgão do seu corpo tem uma função, que seria essas competências, né? Eu nem vou me arriscar muito, porque, assim, de biologia, de corpo humano, eu não entendo muito, não. Mas vamos lá, o pulmão, pelo menos, eu sei, tá certo? Qual que é a função do pulmão, Simone? Fala aí, Simone, qual que é a função do pulmão? É se ver livre da Covid. Ultimamente é porque se ele pega a Covid, lascou. Ultimamente a função dele é tentar sobreviver. Fugir da Covid. E aí, cada órgão tem uma competência. Então, a administração pública cria órgãos e dá competências específicas a esses órgãos. O órgão, então, é um centro especializado, e é especializado por quê? Porque tem uma competência específica. E essa competência, ela é dada por lei. A conceituação está na Lei 9.784 de 99, que diz o seguinte: órgão, a unidade de atuação integrante da estrutura da administração direta e da estrutura da administração indireta. Quer dizer que uma administração indireta também tem órgãos, certo? Só que eu tenho que distinguir. Esse órgão, ele é da administração pública direta ou indireta, certo? Professor, Oi. pode colocar também com a característica que, no caso dos órgãos que integram a administração direta, eles não têm subordinação entre eles, e no caso das que integram a indireta, eles são subordinados a um órgão superior. No caso, um exemplo, a UFT, ela deve resposta ao Ministério da Educação, e assim vai. Essa questão da subordinação, tá, é para diferenciar os órgãos que compõem a administração direta, eles têm subordinação, já a administração direta não tem subordinação, tem controle finalístico. Por quê? Quando você cria uma fundação, a lei, ela, lembra que nós falamos do princípio da finalidade, né? Pelo princípio da finalidade, ela foi criada para atingir determinado fim.
se ela não está atingindo esse fim, então haverá um controle, certo? Daí poderá vir, por exemplo, uma transformação em agência executiva, como vocês apresentaram aqui, como uma forma de ter mais eficiência, se aquela fundação não está cumprindo. Então, há um controle finalístico, mas não subordinação. Por quê? Porque ela é pessoa jurídica, tá certo? Ela tem personalidade jurídica, tá bom? Perfeito. Agora, o órgão, ele é criado, por isso que o chefe do executivo, ele pode trocar a hora que ele quiser, o ministro. Entendeu? Já é diferente, por exemplo, lá de um presidente de uma agência reguladora, que tem um estatuto que define o período em que pode ser indicado ou não e os critérios, tá certo? Já o órgão não, porque quem cria, quem extingue é ato, no caso do Poder Executivo, do presidente da República. Vamos acompanhar aqui, no material que eu passei para vocês, alguns artigos de lei. O artigo 48 da Constituição fala que o Congresso Nacional ele é competente. No caso, com a sanção do presidente, não é exigida para o especificado nos artigos 49, 51 e 52, de dispor sobre matérias de competência da União, especialmente sobre, né? Ele pode, apenas no caso do inciso 11, criação e extinção de ministérios e órgãos da administração pública. Olha só, cabe ao Congresso Nacional, com sanção do presidente da República, aí tem que ler o 49, 51 e 52, que diz não exigida para, especificado nesses outros, dispor sobre todas as matérias de competência da União, especificamente sobre criação e extinção de ministérios e órgãos da administração pública. Então, o presidente da República, ao extinguir um órgão, o Congresso Nacional poderá dispor sobre matérias que sejam de competência da União. Todas as matérias de competência da União para criação e extinção de ministérios. E nós já tivemos aí disputas, né, do presidente com a Câmara, com o Congresso, sobre extinção de determinados ministérios. O artigo 84. Professor, Oi. está em branco para mim. O senhor está digitando, escrevendo na tela? Não, eu não estou digitando, não. É porque eu passei para... Aqui, ó. Eu passei para a próxima, mas não comecei a escrever. Que aí eu comecei só a citar o que era órgão, né? E agora na fundamentação. Então, Tá escrever ótimo. porque o Guilherme está reclamando que o professor não escreveu. Que é isso, professor? É só porque eu vi o senhor mexendo aí, eu pensei que talvez pudesse estar escrevendo e... Obrigado. Certo. Beleza. Então, o órgão é centro especializado. Gente, já fazer uma letra bonitinha aqui, peraí. Então, ele é centro especializado de competências. Certo? E aí, sempre lembrar, né? Dentro de uma pessoa. Lembra que descentralização são várias pessoas, né? E, no caso, o órgão, ele é parte de uma pessoa, portanto, onde há concentração e desconcentração, certo? Em conceituação está fundamentação. Lei 9.784, par 99, que é o artigo 1º, parágrafo 2º, inciso 1. Aí a gente foi para a Constituição Federal. Artigo 1º, 48. Gente, era bom ler o 49, 51 e 52, né?
Quem está com a Constituição aí? Só para ficar claro essa situação, ó, não exigida para o especificado nos artigos 49, 51 e 52. Gente, 9h21, né? A gente tem que... Essas aulas da gente rende. O senhor quer que leia o artigo 51? Leia o 49, o 51 e o 52. O 49 é de competência exclusiva do Congresso Nacional. 1. Resolver definitivamente sobre tratados, acordos ou atos internacionais que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional. 2. Autorizar o presidente da República a declarar guerra, a celebrar a paz, a permitir que forças estrangeiras transitem pelo território nacional ou nele permaneçam temporariamente, ressalvados os casos previstos em lei complementar. Inciso 3. Autorizar o presidente e o vice-presidente da República a se ausentarem do país quando a ausência exceder a 15 dias. Inciso 4. Aprovar o estado de defesa. Olha, o 48 era só o inciso 11, né? É só o 11. Que é a criação... 49, né? 48, 11. Criação e extinção dos ministérios e órgãos da administração pública. E aí era para ler o 49, o 51 e o 52. Isso. Continua? 49, o que você leu aí? Eu li o 49, eu li. É de competência exclusiva. É de competência exclusiva do Congresso Nacional. 1. Resolver definitivamente sobre tratados. 2. Autorizar o presidente da República a declarar guerra ou paz. Inciso 3. Autorizar a saída do presidente e vice-presidente quando o prazo se ausentar por 15 dias. 4. Aprovar o estado de defesa e a intervenção federal, autorizar o estado de sítio ou suspender qualquer uma dessas medidas. 5. Sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites da delegação legislativa. Só para dizer aí que, então, esses aí são competências exclusivas do Congresso Nacional, né? Certo. Só para alinhar aí. Porque senão, não leio não, filho. Então, o artigo 49 são 17 incisos, né? Você pode ler depois para degustar em casa, tá bom? Deixa quieto aí. Então, aí, ó, os artigos... Era só para o senhor ver como eu estou de cabeça baixa, que é a Constituição na mão. Tá bom, tá bom. Então, aí, veja só, a principal característica do órgão é que ele, isso aqui eu acho fundamental, né? Principal característica. Vou colocar até em vermelho, em homenagem a todos os flamenguistas da minha turma, certo? Nunca... É por isso que eu gosto demais do Elcivan, do Leonardo, da minha amiga Rafaela, só o urubuzada aqui dessa turma. Vamos lá. Ave Maria. Eu também, professor. Olha, mais outro. Meu Sou Deus, apaixonado. Os flamenguistas moram no lado esquerdo do peito. Outro aqui também, ó. Todos os flamenguistas já entram com 8 na minha matéria. Ainda bem que tá gravado, né? Falou bem, Simone, falou bem. Os outros entram com a nota Z. Uns 8, professor? Não, uns 0. Nunca possui. Tem gremista aqui? Tem? Não fala mal, não. Isso mesmo. Rapaz, tem uma aqui. Tá igual a Chavascaína, tá difícil, viu? Então, olha só. Não nega, não. Quem for gremista é fã do professor Tesc. Quem for colorado é fã do professor Paulo. Só não fala com o Paulo, porque ontem o Paulo estava achando que eu era colorado também, né? Mas... Eu tiro onda com eles.
Aí, quando perdeu para o Flamengo, sumiu, não queria mais amizade comigo. Eu digo, ô Paulo, você não falou mais comigo depois daquela derrota. Então, pessoal, olha só, essa é uma das características principais do órgão público. Não possui personalidade jurídica. Quem possui personalidade jurídica? As entidades criadas pela administração, certo? Os entes federativos. Quem tem personalidade jurídica é pessoa jurídica sujeita de direitos e obrigações. Então, um órgão, o ministério, não tem... tudo bem, a Maria está a serviço, né? Beleza. O que mais aqui que a gente pode colocar? Aqui traz o exemplo da capacidade processual, que alguns órgãos possuem capacidade processual, como o exemplo do PROCON. Isso aqui é importante. São os órgãos independentes, certo? Alguns, então tem que estar na lei, tá certo? Uhum. No caso aqui, o exemplo, nós trazemos o PROCON, tá bom? Eles são despersonalizados. Isso. Ministério Público, Defensoria Pública tem capacidade processual, ou seja, pode postular. E aí, como exemplo, tem a lei 7.347/85, que fala que as procuradorias dos estados, eles não têm, e a AGU não tem capacidade processual. Já na lei 7.347/85, ele fala o seguinte, que quem tem legitimidade para propor a ação principal e a ação cautelar, Ministério Público e Defensoria Pública, que é, salvo engano, essa lei aqui é a lei da ação civil pública, de responsabilidade por danos causados ao meio ambiente. Então, essa lei, ela traz exatamente quem pode propor ação, quem tem capacidade processual, apenas aqui Ministério Público, Defensoria Pública. Então, é um exemplo, se a lei disser que tem capacidade para postular, né, no caso MP, Defensoria, outro não vai poder. Aí vem aqui, ó. Eles não têm patrimônio, dá para colocar também, né? Mas nesse caso aqui, nesse exemplo aqui, é de capacidade processual. Né? E aí, o Estado, o município, ou seja, isso é importante, gente, porque vocês têm que saber, quando vocês estiverem na prática jurídica, saber contra quem vocês vão propor ação. Certo? Se vai ser contra a União, se vai ser contra o Estado, aí, de repente, você propõe ação contra uma secretaria. E aí, ela não tem a capacidade, né? Ela não tem personalidade jurídica, não é vai contra a Secretaria de Educação, porque o funcionário da Secretaria de Educação ou Secretaria de Obras fez isso aqui. Não é contra a Secretaria de Obras, vai ser contra, no caso, o município, contra a prefeitura, ou contra, se é a Secretaria de Obras do Estado, contra o Estado, que tem personalidade. E, obviamente, como o Ito falou, patrimônio pertence ao Estado, patrimônio pertence à prefeitura. Tá? Então, quando estiver lá na prática, que não vai ser comigo, vocês vão lembrar disso. Eu não vou falar de classificação, pessoal, porque está aí no material a classificação da Maria Silvia Zanella de Pietro, e que a doutrina, cada doutrinador, Eli Lopes Meirelles, trabalham suas classificações. Então, vocês deem uma estudada, classificação dos órgãos públicos, de acordo com a Maria de Pietro, ela vai colocar aqui quanto à esfera de ação, quanto à posição estatal, quanto à posição de estrutura, certo? Sim, são classificações para estudo, mas que, assim, não são questões que vão cair em concursos diretamente, não são muito essa questão dessas classificações. Por quê? Até porque são classificações específicas de doutrinadores, tá bom? Agora, para fechar, eu vou falar sobre o serviço público, que é servidores públicos, conceito de serviço público. É todo aquele serviço que você espera que seja bem feito e não é bem feito, é isso? Mexer com os funcionários. É isso. Não, serviço público hoje é um serviço de qualidade, em qualquer esfera.
O servidor público. Basta O apenas ser senhor é um aplicado. exemplo disso, eu sou outro exemplo, a Simone é um exemplo, Marília é um exemplo. Rapaz, você falar em todas as esferas, assim, é algo muito forte, sabe? Mas ué, todo setor que você vai tem pessoas muito competentes, muito prestativas. IBGE. Tá bom. Bom, o conceito de serviço público mas sabe, Francisco, o que você falou é uma coisa muito importante. Você, como funcionário público, e outros colegas aqui, infelizmente carregam, né, esse estigma, né, que está sobre o serviço público, que outros, infelizmente, plantaram e outros continuam fazendo dessa forma, uma má prestação do serviço público. E eu sou a favor que realmente o Estado, a administração, tenha mecanismos para punir o servidor público que é ineficiente. Então, a questão da estabilidade, ela é uma questão importante para o funcionário público, mas não pode ser um manto protetor da irresponsabilidade, da preguiça, da falta de ação. E aí tem muitos que estão escorados, né, no serviço público, prestando um péssimo serviço público, e, de fato, é necessário ter avaliações, mas que consiga separar a avaliação política e tenha critérios que sejam realmente critérios objetivos. Porque, senão, vira perseguição. A estabilidade ela foi criada para proteger o funcionário da perseguição política e lhe dar independência. Mas tem o viés também daqueles que, até o exame probatório, são os melhores funcionários, né, de todos. Aí, atingiu a estabilidade, pronto, o cara parece que agora ele não quer mais fazer nada, agora, se quiser me tirar, vai ter que ter um processo administrativo, uma série de coisas. Sim. É verdade. Eu já exerci a função de gestor e eu assumi uma Secretaria Municipal de Educação uma vez e em 6 meses eu tinha colocado 18 servidores públicos sob processo administrativo por negligência e incompetência. Inclusive, 2 foram exonerados. Provados, isso aí não foi perseguição política. As gestões de escola, a gestão de escola que nós assumimos também, sempre eu tenho tínhamos problema com outro servidor que queria estar ali como se fosse um spa, um passeio, e usando a norma, o procedimento legal, conseguir levar o órgão público desse servidor mal, que dessa fama e geração aí de que servidor público é inútil. O serviço público no Brasil, sobretudo nos últimos 15, 20 anos, melhorou muito, consideravelmente. Você chega no hospital público, você é bem recebido, as pessoas te recebem bem, você vai numa delegacia de polícia, as pessoas te recebem bem, todos os setores te recebem bem. Mas por quê? Porque tem uma leva de gestores, de líderes de setores, que tem tolerância zero para incompetência. Então, o servidor público, ele tem esse brilho, e tem uns que estão ali porque tem um caráter de fazer o trabalho bem feito, né? Então, sim, isso é muito importante. Então, assim, eu valorizo muito o serviço público, porque eu conheço inúmeros servidores públicos que estão ali porque merecem estar mesmo. E tem uns pouquíssimos, mas tem, e deveriam estar no olho da rua, ou até amarrado na cadeia. Tá certinho, eu concordo com você, não nessa parte final, tá? Mas cada um seja responsável pelos seus atos, tá? Gente, vamos tentar aqui caminhar para o encerramento dessa aula. O serviço público, ele pode ser entendido num sentido amplo, tá certo? Todas as atividades do Estado, ou seja, o exercício da função pública, certo? O Estado, ele existe para realizar a função pública cujo o fim último é o bem público, né? Ou seja, o bem da coletividade, tá certo? Não é o bem pessoal, particular, o interesse pessoal, mas o interesse público. A finalidade do exercício da atividade pública é atingir o interesse
público, aquele que seja o melhor para a coletividade. Num sentido mais amplo, o serviço público inclui, então, todas essas atividades, tá certo? Todas as atividades. Bom, esse amplo aqui, gente, é aqui o mais amplo. Desculpem, bem aqui. Como é que vocês... Tá gravado aqui, né? Deixa eu pegar aqui o apagador. Então, num sentido aqui mais amplo, inclui todas as atividades e funções públicas, tá certo? Então, ele inclui os serviços públicos, inclui o quê? Eu vou só apagar isso bem aqui também. O que inclui? Legislação, jurisdição e execução. Então, assim, num sentido mais amplo, inclui todas as atividades, inclusive a legislativo, a legislação, a jurisdição e a execução. Atenção aqui, ó, que o CESP, num concurso para o TCU 2007, ele considerou errada a afirmativa segundo a qual o Distrito Federal deveria prestar os serviços públicos previstos como competência dos estados e dos municípios cumulativamente. Considerou errada essa afirmação, né, de que o DF, ele acumulava serviços públicos previstos tanto na competência de estado como de municípios. Aí, esse é um sentido mais amplo, e nós temos um sentido, então, amplo. Num sentido amplo, o que vocês entenderiam, então? Se, no mais amplo, inclui tanto a legislação quanto a jurisdição, no sentido amplo, incluiria o que apenas? Legislação. Ele não incluiria esses dois aqui. Ele inclui apenas a execução, que é a função administrativa do Estado. Então, no serviço público, abrangeriam atividades da administração pública em sentido material. Então, vou anotar aqui. Serviço público, então, abrange atividades da administração, vou abreviando aqui, pública, em sentido material. Apenas a atividade administrativa, no caso. Okay? Então, que seria próprio do poder executivo. Certo? Então, inclui apenas a execução. E aí, aqui a parte importante, botar de verde em homenagem ao nosso patriota. Palmeiras. Não, Bolsonaro. Serviço. Tá bom. Serviço público, polícia administrativa, fomento e intervenção indireta no domínio
econômico. Certo? Então, essas são as 4 funções administrativas no Poder Executivo. Serviço público, administração pública, tá certo? Administração pública, no caso, execução, porque legislação, jurisdição e execução são as funções do Estado. As funções próprias da execução ou da administração incluem serviço público, polícia administrativa, fomento e intervenção indireta no poder econômico, certo? O que mais que eu poderia falar? Aqui, o sentido estrito. Eu vou ter que passar aqui o quadro. Tá? Então, aí, acabou? Eu sabia que eu só tinha direito a esses quadros. Então, limitando o meu poder. Mas, não tem problema. Eu vou criar para cá. Isso aqui é avisando que está na hora de acabar. Então, na hora de acabar nossa aula. Conspirando. Hã? Está tudo conspirando a nosso favor. Isso. Beleza. Sentido restrito. Os serviços públicos vão abranger o quê? Vou botar uma chave para baixo. Vai ser o serviço público, em sentido estrito, seria especificamente a prestação de serviço, tá? Vai ser a prestação de serviço, okay? Prestação de serviço público ou comodidades materiais efetuadas diretamente à população pela administração pública ou seus delegatários, ou seja, é aquele serviço que é prestado. Francisco, você é funcionário público, é isso? Paula voltou. Francisco, tá mudo. Quem mais é funcionário público aí? Eu sou funcionário público. Marcos também né? Qual é o serviço que você presta diretamente à população, Francisco? Serviços educacionais. O ensino. Então, quando você está dando uma aula, você está prestando o serviço público em sentido estrito, ou seja, é o serviço do ensino, certo? No seu caso, a nossa amiga Vanessa Guimarães é Polícia Civil. Então, quando ela está executando atividade de polícia, sei lá, escrivã, não sei qual que é a função dela, ela está ali prestando um serviço público, no sentido estrito. É a atividade direta prestada à população. Somos extensão do Estado. Isso. Os serviços administrativos da administração pública são todas as atividades internas da administração pública que são voltadas indiretamente aos interesses das necessidades dos administrados. Então, nós temos aquele serviço que é prestado diretamente à população e nós temos aquele serviço do administrativo interno que eles também são, de forma indireta, para a consecução dos serviços que são prestados. Por exemplo, você tem o funcionário que vai, um agente público que vai, por exemplo, organizar a feira, certo? Que vai fiscalizar a feira, mas lá internamente tem aqueles que vão estar organizando as escalas, que vão estar organizando os plantões, que vão estar organizando os despachos, e etc, etc. As coisas puramente administrativas, certo? O secretário que está atendendo, ou aquele que está recebendo as ligações, são atividades administrativas internas, mas que são necessárias para que aquele agente que está atuando diretamente no serviço que está sendo visto pela população, depende daqueles que estão na retaguarda, certo? Então, inclui serviço público em sentido estrito e serviços administrativos. Então, serviço público em sentido estrito e serviços administrativos.
Beleza? E ainda teria um sentido ainda mais restrito, que seria somente o serviço público em sentido estrito, né? São considerado apenas aquele serviço que é prestado diretamente à população, né? O conceito que é adotado por Celso Antônio, Bandeira de Mello, Marcelo Alexandrino e Vicente de Paulo, tá certo? Então, pessoal, e aí os outras parte de serviço público, a gente acabou falando sobre, na aula passada, na parte de descentralização, como esses serviços públicos são prestados. Aí nós falamos que eles vão poder ocorrer de forma centralizada e descentralizada. E aí vai descentralizar por serviço, por colaboração, tudo isso está lá no material de vocês, por delegação, aí é o conteúdo que foi ministrado na aula passada, tá certo? O que você tem que fazer? Juntar o quebra-cabeça. E quebrar a cabeça, claro. Estudando, né? E respondendo aquelas 30 questõezinhas assim, ó, chupando balinha, Coca-Cola do lado, uma coxinha, aí faz igual o meu amigo Elcivan. Meu amigo Elcivan responde isso aí tomando café.